Dragon Ball Z. Você está vendo aí agora imagens ao vivo de Nova York das chamadas Torres Gêmeas do World Trade Center. Muita gente afirma que viu exatamente essa sequência aí, na qual eu editei, eu fiz essa edição, coloquei a abertura do Dragon Ball, fiz o plantão e o Carlos Nascimento falando depois do ataque às torres, né? Mas muita gente afirma que tem na memória isso, que era isso que estava passando na TV, na Rede Globo, claro, né? Na hora dos ataques às Torres Gêmeas. Porém, isso não aconteceu. Na verdade, o que passava na hora era o desenho Garrafinha, que passava todo dia por volta das 9h30 da manhã, na Globo, no ano de 2001. E que, descontando o fuso horário, foi a mesma hora dos ataques lá em Nova York. Mas então por que tanta gente afirma que era, sim, Dragon Ball Z que passava nesse momento, inclusive tendo isso na sua memória? Isso é nada mais e nada menos que o famoso efeito Mandela. Drops, entendo nada. Fala galera, ouvinte do Entendo Nada, beleza? Ó, quem fala aqui hoje é o Luiz Rossi e vim falar um pouquinho sobre efeito Mandela. Mas antes, vou falar um pouquinho sobre o Drops Entendo Nada, né? Que nada mais é do que um mini episódio de até 10 minutos, às vezes até uns 15 minutos, que pode servir como um tutorial ou, vá lá, um tira-dúvidas, que é o caso desse episódio que a gente tá fazendo aqui hoje. É um tira-dúvidas, né? Mais ou menos isso. Mas enfim, vamos aproveitar então esse Drops Entendo Nada para falar um pouquinho sobre efeito Mandela. Vocês já ouviram a introdução, né? Bom, no dia 11 de setembro de 2021 foi a efeméride de 20 anos de ataque às Torres Gêmeas. E lá no nosso Instagram do Entendo Nada, eu abri uma enquete para falar um pouco sobre isso. E enquete vai, enquete vem, caímos naquele fatídico fato que nunca ocorreu sobre o Dragon Ball Z, o plantão da Globo, no dia 11 de setembro. Eu abri uma pesquisa rápida também nos nossos stories do Insta e deu que 62% dos nossos ouvintes lembram de estar vendo Dragon Ball Z no momento do ataque. Mas caramba, como algo que de fato não aconteceu pode estar na memória de tanta gente? Foi a mesma pergunta que uma pesquisadora de efeitos sobrenaturais se fez quando Nelson Mandela morreu em 2013. Olha só. Fiona Broom tinha certeza que Nelson Mandela tinha morrido anos antes, tendo visto inclusive seu funeral na TV. E o mais interessante é que vários amigos dela também afirmavam a mesma coisa, e dando detalhes de como foi e tudo mais. Com isso, ela começou a pesquisar mais sobre o tema, e percebeu que existem vários casos sobre vários assuntos que ocorre essa mesma sensação em várias pessoas. Um exemplo são os fãs de Star Trek que juram ter visto episódios que nunca foram gravados, e colocam detalhes em episódios, tudo, mas nunca nem foram gravados. Outros são fãs de Star Wars, ou apenas pessoas que assistiram Star Wars, que juram de pé juntos que o Darth Vader fala a seguinte frase: Look, I am your father. Quando na verdade ele fala No, I am your father. Mas o mais interessante foram duas teses científicas que ela encontrou no caminho. A primeira é a já famosa tese dos multiversos. Muitos fãs de super-herói adoram ela, inclusive, né? É muito famosa no meio dos super-heróis. Essa tese, resumidamente, fala que existem inúmeros universos paralelos e que podemos transitar de um universo para outro sem perceber. Então, em um universo poderia estar passando Dragon Ball Z na Globo e Nelson Mandela ter morrido nos anos 90. Ou até que você era Nelson Mandela e explodiu um dos aviões nas torres. Ora, pode ser também. Isso explicaria por que as pessoas têm essas memórias frescas na cabeça, pois afinal elas teriam realmente vivenciado isso. Já a segunda tese diz que somos apenas um conjunto de testes de computação, ou seja, uma espécie de Matrix, né? E que essas memórias na nossa cabeça seriam apenas bugs, né? Alguns erros dessa Matrix aí. E o mais interessante dessa tese é que o famoso cientista Neil deGrasse Tyson diz que ela tem uma possibilidade de ser de 50% real. Porque você não tem como provar e nem desprovar essa tese. Você não consegue provar que estamos numa realidade virtual, mas também você não consegue não provar. Então é bizarro, né? É bizarro. Você começa a explodir a cabeça. Mas falando um pouquinho da psicologia por trás disso, existe sim uma coisa que acontece, né, com as nossas lembranças que são chamadas de falsas memórias. Inclusive, até Freud pesquisou isso, mexeu com isso nos seus estudos, né? E que é uma coisa que acontece, né?
Só que essas falsas memórias sempre foram estudadas pessoa por pessoa. Então cada pessoa tem a sua falsa memória. Todo mundo tem uma falsa memória. Alguma coisa que viveu, alguma coisa que vivenciou que não aconteceu ou aconteceu de maneira muito diferente. Né? Isso é normal. Mas o que Fiona Broome acabou expondo é que existem memórias falsas coletivas, né? E isso é muito interessante, né? Muito interessante. Hoje, inclusive, as redes sociais são lotadas de relatos de pessoas com a mesma memória de algo que não aconteceu. E você tem pessoas, principalmente como o Koki do Dragon Ball Z, muita gente viu, diz que viu, coloca os detalhes do que estava passando, inclusive. É muito interessante, muito mesmo. Ah, e claro, né? Não podia deixar de falar. Como vocês puderam perceber, o fato disso ter sido percebido com a morte do Nelson Mandela, esse efeito ficou conhecido como efeito Mandela. Basicamente, né? Fez muito sucesso por causa da Fiona Broome. Ela jogou na internet, todo mundo falou, olha, é verdade, eu também. Virou efeito Mandela, o nome. Pegou, né? A gente sabe que apelido é uma coisa que pega. Enfim, mas é isso. E você, ouvinte, já tinha ouvido falar no efeito Mandela? Se sim, tem algum caso que você se lembre, você tem alguma memória falsa, que você sabe que é falsa, mas que você se lembra, assim? Manda aí pra gente os nossos canais de contato, que são o e-mail entendonada@gmail.com, o Facebook, que é o Entendo Nada Podcast, o Instagram, que é o Entendo Nada Podcast, e o Twitter, que é o Entendo N Podcast. É isso, gente. Valeu. Lembrando que esse episódio existe e eu posso provar, tá? Abraços. Fui!